Recentemente muita gente tem entrado em contato comigo para perguntar como que eu saio de um CLT para me tornar um empreendedor, né? Eu sou o Carlos, eu trabalho com marketing digital e design gráfico já tem 6 anos, né? E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai sair da situação de CLT para empreendedor. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é os motivos pelos quais você quer sair do CLT. O que acontece? Tem alguns amigos meus que já chegaram em mim e falaram: ah, eu quero sair do CLT porque não gosto do meu chefe, quero ganhar bastante dinheiro, o cara acha que vai ficar rico, né? O brasileiro tem muito esse negócio de querer o caminho mais fácil e, na verdade, quando você for começar o seu empreendimento, você vai lidar com uma realidade completamente diferente, é muito menos glamuroso, né, no início do que parece. Então, você tem que entender as motivações. Eu posso ser uma pessoa que simplesmente está brava com o meu chefe e quero sair do emprego, né? Ou também tem casos que às vezes a pessoa, por exemplo, você é um cara de 30 anos, quer ter mais tempo para passar com a sua família, trabalhar pelo computador. Então a primeira coisa, faça uma autorreflexão, entenda os motivos pelos quais você quer sair do CLT, né? E veja se vale a pena para você realmente ou não, né? Ou se você só tá bravinho agora e, enfim, tá querendo sair. Dito isso, vamos lá. Eu vou começar falando das motivações, né? Eu vou falar de todos os pontos positivos de você ser um empreendedor, principalmente aqui no digital, né? Que é onde eu tenho mais autoridade para falar. Também todos os pontos negativos de ser um empreendedor, né? Então, não é só ganhar dinheiro, não é só ficar ali no computador 2 horas por dia, igual muita gente fala por aí, até evitando que você caia em golpe, né, na internet, método de não sei o que, eu não vou citar nome aqui, mas método para ficar rico rápido, e não sei o que. Então vamos lá. Primeira coisa é que você vai ter um potencial de ganhos maiores. Não entenda como se imediatamente após sair você vai ficar rico, não é isso. É o que acontece. Se você for contratado no CLT para ganhar, por exemplo, R$ 2.500, você vai fazer o seu trabalho e vai receber R$ 2.500 independente do seu desempenho. Você pode ser um bom funcionário, claro. Você vai receber menos bronca se você for um bom funcionário, mas você vai estar sempre ali com aquele salário fixo, sem o potencial de crescimento, né? Já no empreendedorismo, principalmente no digital, você tem aí uma escalabilidade muito maior, né? Você consegue aumentar os seus ganhos conforme o mérito que você tem, conforme o quanto você é útil para o mercado e o quanto você é capaz de fazer os seus ganhos aumentarem. Outra vantagem muito grande que eu observei, principalmente em mim, é um crescimento profissional muito grande que você vai ter. Você, sendo empreendedor, você vai ser obrigado a aprender vendas, você vai ser obrigado a aprender marketing. Inclusive, continua acompanhando o canal, já se inscreve aqui, dá seu like, tá? Deixa seu comentário, que eu vou mostrar várias dicas de como ser um bom vendedor, como captar os seus primeiros clientes, né? E você vai adquirir várias habilidades como gestão, né? Gestão financeira também. Então, um crescimento profissional muito grande, né? Você vai ter de início como empreendedor. Outro ponto muito importante e é o que mais afeta psicologicamente uma pessoa que está saindo do CLT é o propósito. O que acontece? Quando você trabalha como CLT, você está servindo ao propósito de outra pessoa. Você está fazendo ali o trabalho para que você receba no final do mês, mas no final das contas, né, você não está realmente sentindo aquela realização pessoal, né, de você estar crescendo pessoalmente, né, você está crescendo como pessoa e também, né, a motivação e o propósito que você tem é muito, muito maior quando você está trabalhando para você. Você não está vendendo o seu tempo para outra pessoa. Você está utilizando o seu tempo para você mesmo. Isso é um ponto muito positivo aí para você que principalmente está começando no empreendedorismo, tá? Você vai sentir uma sensação de liberdade, uma sensação de propósito, né? Ter tempo para você, para sua família, enfim, é muito, muito gratificante você ver ali, principalmente ali no começo, seus primeiros clientes, né? Seus primeiros ganhos ali crescendo, é muito satisfatório.
Só para complementar um tópico que eu acabei de citar, que é a escalabilidade. Você vai conseguir aí crescer sem depender somente de vender o seu tempo, né? Então, você depende exclusivamente do seu desempenho, não necessariamente do seu tempo. Às vezes, né, no CLT você tem ali a sua carga horária, né, mas você vai receber independente, o mesmo valor, né, independente do seu desempenho. Então, a escalabilidade é muito, muito, muito legal. Agora eu vou citar aqui alguns pontos negativos que é muito importante você se atentar. Se você não estiver disposto a encarar de princípio esses pontos negativos, eu recomendo que você pense um pouquinho melhor, tá? Porque no começo talvez isso faça com que você desista também. Então é bom você já estar informado sobre o que vai acontecer quando você estiver iniciando no empreendedorismo, que você vai sentir essa diferença, esses impactos, às vezes até no seu psicológico, vai doer um pouquinho mesmo, mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou entrar em contraponto até com o que eu disse no começo do vídeo, você tem sim um potencial de ganhos maior, entretanto, no CLT você está acostumado ali com uma renda garantida no final do mês. No começo, empreendendo, provavelmente você vai ter uma renda bem estável. Então, o que eu recomendo que você faça? Cara, vai sair do seu emprego? Não sai no impulso, tá? Pensa bem antes de sair, faz uma reserva de emergência muito boa, tá? Eu sei que às vezes você está, né, sofrendo, né, no emprego, sendo humilhado por chefe, mas sai de forma inteligente, né? Então, no começo você talvez tenha uma renda bem estável, né? Então, é conveniente que você saia com responsabilidade e pense muito bem no que você está fazendo. Outra coisa muito importante é a alta responsabilidade. Tudo no seu negócio vai depender exclusivamente de você, né? Provavelmente no CLT tinha o responsável por uma função, tinha o responsável por outra, era uma equipe, você fazia parte de uma equipe e no começo do empreendedorismo você é o responsável pela empresa toda, né? A não ser que você esteja entrando em sociedade e tal, mas normalmente você é o responsável por tudo. Então você é o responsável por gerir as finanças, você é o responsável por fazer o marketing da sua empresa, você é o responsável pelas vendas, você é o responsável por tudo. Então você vai ter que se acostumar a assumir a responsabilidade por tudo ali que você está fazendo e também pelas consequências, né? Outra coisa muito importante que você vai ter que se acostumar são jornadas muito mais longas de trabalho no começo. Cara, o que acontece? O brasileiro ele tem uma cultura muito forte de achar que ele vai começar a empreender, né? E vai ficar lá no fácil, né? Vai trabalhar menos horas, claro. O empreendedorismo digital, principalmente, ele vai te dar mais liberdade individual, vai te dar mais tempo ali para sua família, mas no começo você vai trabalhar bastante e muito provavelmente você vai trabalhar até bem mais do que você trabalhava quando você era CLT, tá? Porque como eu disse, as responsabilidades são todas suas, então vai acontecer ali de ter um dia que você vai precisar passar 12 horas ali na frente do computador, né? O pessoal associa muito trabalhar pelo computador com um trabalho fácil, não é bem assim, né? Claro, você vai ter ali o conforto de muitas vezes estar na sua casa, né? Você vai ter o conforto também de poder trabalhar de algum lugar que você queira, né? Às vezes eu gosto muito de, por exemplo, sair, trabalhar num café, é muito legal, só que você tem que se acostumar com a responsabilidade, com as jornadas mais longas, principalmente no começo, tá bom? Outra coisa que você vai ter que lidar quando você está saindo do CLT é a pressão emocional, né? Você tem que estar bem aqui da cabeça para conseguir aguentar a pressão emocional. Principalmente se você é mais jovem, vai acontecer muito do pessoal falar: você está saindo ali do CLT, mas aqui você não vai ter tal benefício, você está abrindo mão do seu salário, que não sei o que, né? Ter cuidado, né? Que você vai sair, você vai, então vai ter uma pressão social muito grande, muitas vezes aí da sua família, principalmente quando você é mais jovem, né? Então vamos ignorar, né, essa parte da opinião alheia, até porque se você quisesse ficar obedecendo ordens e ouvindo a opinião dos outros, você ficaria na empresa ouvindo o que o seu chefe tem para falar para você todos os dias. Então vai ter o pessoal ali que vai te criticar, e quando você começar a crescer, vai ter o pessoal que vai te criticar também, né? Vai até falar que às vezes você está fazendo coisa errada, enfim.
O brasileiro é um bicho muito complicado, né? Que nem aquela teoria do balde de caranguejo, né? Que o que acontece? Se você coloca um monte de caranguejo dentro de um balde, nenhum deles vai conseguir sair do balde porque eles vão ficar se puxando um para baixo, né? Vão ficar se puxando para dentro do balde de volta. E também tem às vezes o pessoal que não entende, né, que quando você vira um empreendedor, a escalabilidade do negócio é muito maior, então você não é obrigado a ficar explicando coisas para ninguém. Entenda que isso é muito, muito importante, você vai ter que lidar com uma pressão emocional muito grande. Então, às vezes até você vai ficar muito frustrado, né, com às vezes você teve um dia ruim, teve um dia que não vendeu bem. Então, é bom você estar preparado emocionalmente para lidar com pressão emocional, beleza? Assim como eu falei agora há pouco, tem mais alguns pontos negativos de você começar a ser um empreendedor. Por exemplo, você não tem benefícios fixos caso você mesmo não os garanta. Por exemplo, 13º, auxílio alguma coisa, vale alguma coisa, enfim. Então você vai ter que se acostumar a ter disciplina financeira, né, para você mesmo separar os seus benefícios. Então, eu quero garantir ali o meu 13º, já separa ali o valor anualmente, que é isso que a empresa que você trabalha faz, ela vai separando anualmente o valor para te pagar no final, né, ali o seu 13º, ela separa ali o valor para pagar o seu benefício. Então, não é que você não vai ter o benefício, só que você vai ser responsável pelo dinheiro. Então, qual a conclusão que eu tiro disso? Ser CLT ou ser um empreendedor não é necessariamente um melhor que o outro, tá? São só realidades diferentes. O empreendedorismo ele é muito melhor para pessoas, né, que buscam um crescimento, né, mais escalabilidade, mais liberdade a longo prazo, né? Assim como o CLT tem ali a segurança dele, às vezes o cara quer ficar mais confortável, né? Tem perfis diferentes, então não necessariamente estou falando que você é uma pessoa melhor ou pior por ser empreendedor ou por ser o contratado, né? Então, só entenda que você pode ter o perfil para ser um CLT ou você pode ter o perfil para ser um empreendedor, tanto que você pode ser bem-sucedido em todas as áreas, né? Você pode ser bem-sucedido sendo um médico, por exemplo. Você pode ser bem-sucedido sendo um juiz, né? Então, são só coisas diferentes. Agora que você entendeu quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos de você sair do CLT, eu vou te mostrar, né, como que você inicia na área do empreendedorismo. Como que você vai fazer, por exemplo, para escolher um nicho, saber como captar seus primeiros clientes. Então eu vou citar aqui alguns tópicos importantes, tá bom? A primeira coisa que você tem que entender é a dor do mercado. O que é a dor do mercado? É uma necessidade. Todo empreendedor necessariamente é uma pessoa que está resolvendo problemas, tá bom? Então você tem que entender qual que é a dor que você quer resolver. Qual que é o nicho? Onde que você vai entrar para resolver o problema para que aquela pessoa te pague para você resolver aquilo. É basicamente isso que é empreender. Outra coisa que você tem que entender é se as pessoas pagariam por aquela solução, né? Eu entendo, cada um tem seus gostos pessoais, mas eu entendo também que você tem que fazer uma coisa que seja escalável, você tem que fazer uma coisa que dê dinheiro. Então não adianta você vender alguma coisa ou prestar algum serviço, né, para algo que não tem demanda. Então você pode observar isso com outras pessoas, veja o que está dando dinheiro no momento. Uma regra básica é problema mais urgência é igual a uma oportunidade, tá? Então você vai resolver o problema daquela pessoa e ela vai te pagar por isso. Outra coisa que você tem que entender é a capacidade de monetização daquilo. Então, tem pessoas ganhando dinheiro naquele nicho? É também se o ticket, né, o preço, permite que você ganhe dinheiro, que você lucre. Isso é uma coisa muito importante, tá? Não adianta você só oferecer o serviço muito mais barato, oferecer o produto muito mais barato. Eu entendo que ali no começo você queira oferecer um volume maior de vendas, né? Você quer fazer um volume maior de vendas, então você vai jogar o preço lá embaixo, mas você também tem que pensar que para ganhar dinheiro você tem que ter lucro, né? Então, toma bastante cuidado para entender se o ticket daquela coisa que você está fazendo realmente vale a pena. Outra coisa que você deve pensar é se aquilo é um nicho recorrente. O que acontece? Tem muitos negócios que são sazonais, então
O que acontece? Ah, agora no final do ano tem um pessoal que sai para vender, sei lá, enfeite de Natal. Não, você precisa de um negócio que te dê dinheiro o ano todo, né? Você precisa de um negócio que tenha constância, que realmente as pessoas precisem o tempo inteiro para que você, né, tenha uma renda constante. Então, o que acontece? Vão ter momentos que você vai ter baixa nas vendas, só que você vai ter que estar preparado para aquilo. Entretanto, você tem que garantir que o negócio que você escolheu tenha constância nas vendas, tenha constância ali nas pessoas contratando o serviço, né? Então, é uma coisa muito importante se pensar também. Outra coisa muito importante é se você já tem conhecimento ou afinidade com aquilo que você vai fazer. O que acontece? Eu trabalho com marketing digital e design gráfico, que são coisas que eu já sei fazer, né? Eu tenho minha agência e são coisas que eu já gosto, tenho afinidade, né? Tenho muita experiência com aquilo. Então, se por acaso você não tem nenhum nicho específico, né? Você não sabe como é que faz tal coisa, é muito importante que você estude, né? Que você aprenda realmente a aplicar as coisas antes de fazer. Eu sei que às vezes você está com pressa, quer realmente sair logo, mas é importante que você aprenda todas essas áreas que eu citei agora, tá? Para que você não acabe quebrando a cara e depois fale, nossa, eu não devia ter saído do meu trabalho. Não, não é assim. Você tem que aprender, né, a ter uma certa habilidade para que você consiga vender aquilo como um produto, serviço, enfim. Daí para frente, você entendendo com que você quer trabalhar, você tem que entender para quem que você vai oferecer aquilo. Então, você tem que entender quem é o seu público-alvo. Então, você vai imaginar quem que é o seu cliente. Às vezes, até você descrever ele para você mesmo é uma boa atividade a se fazer. Escreve, escreve mesmo, né? Digita aí no computador. Como que é a pessoa, quais são os hábitos daquela pessoa, principalmente se você for fazer o tráfego pago, você vai precisar fazer ali a definição do público, né? Então, para fazer suas campanhas, você vai precisar do público bem definido. E também qualquer posicionamento digital você vai precisar saber quem é que está comprando de você. Não adianta você tentar vender, por exemplo, maquiagem para o pessoal que gosta de, sei lá, academia de luta. Você tem que saber vender a coisa certa para a pessoa certa, né? Algumas características, por exemplo, a idade da pessoa, a profissão, né, os hábitos daquela pessoa. Por exemplo, eu quero vender um produto para crianças, então você vai definir o seu público como pessoas que têm filhos novos, né? Uma pessoa, né, que está grávida. Então você vai ter que aprender a definir muito bem antes de começar a prestar um serviço ou vender algum produto na internet, tá bom? Outra coisa que você tem que entender é que provavelmente tem muita gente fazendo a mesma coisa que você, tá? O mercado não é só seu. Então você tem que ter um diferencial. Qual que é o seu diferencial? Por que que as pessoas deveriam fazer com você ou com o concorrente? É por causa do preço? É porque você faz melhor? É porque você tem algum diferencial na hora de oferecer o serviço? É por conta que você é mais simpático? Então é legal você entender, né, o seu diferencial ali da concorrência. Outra coisa que você tem que entender é a escalabilidade, né? Principalmente se dá para crescer o negócio sem depender exclusivamente do seu tempo, né? E sim da sua competência, né? Outra coisa que entra dentro de escalabilidade é poder variar ali os produtos que você oferece. Por exemplo, fazer uma mentoria, né? Fazer ali uma prestação de serviço, ou se você estiver fazendo venda de produto, você conseguir vender produtos variados, né? É bem interessante. Então tudo isso interfere na escalabilidade do negócio. Outra coisa muito importante é a validação. Principalmente se você é um cara que ganha pouco, é um cara que não tem muita grana ali ou nenhuma grana para investir, né? Dificilmente, na verdade, você vai conseguir começar com nenhuma grana. Isso é uma coisa bem difícil, mas é possível, tá? Mas é interessante que você consiga um nicho que tenha uma validação rápida, você consiga testar com pouco investimento, porque caso aconteça alguma coisa de errado, você não vai tomar um grande prejuízo. Então é bem importante que você saiba, né, entender se aquilo vale a pena realmente ou não. Outra coisa importante é se é possível de você vender antes de fazer a estruturação do negócio inteira, né, porque
Uma coisa é você já ter um negócio consolidado, mas muita gente não entende que isso é um processo, né? Então, por exemplo, minha agência, no começo, eu era só ali, comecei a agência ali em meados de 2020, né? Então, uma coisa muito importante, era só ali uma página no Facebook, né, um perfilzinho ali no Instagram. Na época, né, o tráfego no Meta era muito mais barato, mas enfim, foi um processo até construir o portfólio, né, conseguir os clientes. Então, eu conseguia fazer as vendas mesmo sem ter toda a estrutura montada. Então, é bem interessante que você consiga testar o negócio primeiro, e não chegar a colocar um monte de dinheiro no negócio sem saber se realmente funciona. Então, a validação é muito importante, tá bom? Então, a conclusão aqui do vídeo é que você tem que entender a dor do mercado, qual que é o problema que você vai resolver, né? Entender também se aquilo vai realmente te dar dinheiro e também se aquilo é constante, se vale a pena para você e se você vai conseguir lidar com isso a longo prazo. Lembrando que eu também ofereço serviços de design gráfico, então a sua empresa vai precisar de uma identidade visual, né? Vai precisar de um logotipo, vai precisar ali de um cartãozinho de visitas. Também ofereço serviço de consultoria em marketing, vendas, né? Então, se você precisar de alguma ajuda, né, tá com alguma dúvida e precisa de um direcionamento para começar o seu negócio, pode entrar em contato comigo. Vou deixar o link dos dois aqui no comentário fixado, tá? Da minha agência, para caso você queira iniciar aí um projeto de identidade visual ou qualquer outro tipo de serviço de design gráfico, e também das consultorias, né, para caso você precise de um direcionamento inicial para o seu negócio. Então, muito obrigado por ficar aqui até o final do vídeo. Já se inscreve aqui no canal. Criei esse canal aqui para ajudar as pessoas realmente a conseguirem, né, uma liberdade maior. Então, se você quer continuar acompanhando conteúdo, se você quer aprender mais como escalar o seu negócio, como iniciar o seu negócio, eu vou continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Sua opinião é muito importante para mim, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.